Bom dia, gente. Hoje eu tô um nojo. Tô esbanjando tecnologia aqui. Vou fazer esse teste, vamos ver se vai dar certo. Para variar, eu esqueci meu microfone, aquele do celular. Então eu vou usar o microfone do computador. Não sei se vai ficar muito bom, mas vamos lá. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu estou usando uma câmera aqui, que eu chamo de câmera A para ficar mais chique. Aqui em cima, aqui na frente, uma câmera B. Eu estou também mostrando essa tela do lado esquerdo. Então a gente está dividido em três telas aqui. A minha cara, que é desnecessária, a escápula, o osso e uma listinha de coisas, porque eu imaginei que vocês iam reclamar porque não conseguiam saber como escreve o nome das esculturas. Então eu coloquei essa lista do lado para a gente tentar acompanhar. Vamos ver como é que a gente faz aqui. A minha câmera está completamente diferente da câmera que vocês estão vendo, porque está invertida. Mas a ideia é a mesma, beleza? Então eu estou vendo de lado e vocês estão vendo de longitudinal. Vocês estão vendo de frente, eu acho. Então esse osso aqui é a escápula. A gente vai falar sobre a escápula agora. Essa escápula aqui é uma escápula de um equino. A gente consegue notar que é um osso plano. Os ossos planos, eles têm essa classificação de plano porque a gente tem uma grande área para inserção muscular. Então aqui a gente consegue uma grande área para inserção muscular, tanto nessa face da escápula, que daqui a pouco a gente vai dar o nome, quanto nessa outra face da escápula. Como vocês conseguem ver, essa escápula tem um formato triangular, apresentando três margens e três vértices, ou chamados de três ângulos. Essa escápula, em humanos, ela fica aqui atrás, ó. Em humanos, ela fica aqui atrás no dorso. Nos animais, ela fica lateralmente, porque os animais são quadrúpedes, e aqui a gente tem um tórax bem afunilado, e essa escápula compõe o que a gente chama de cíngulo torácico, ou seja, é a parte do membro torácico que vai fixar no nosso tórax. Então ela fica aqui na lateral, ocupando essa região dos animais quadrúpedes. Então eu falei para vocês que ela tem três margens, três ângulos e duas faces. Essa face e essa outra face aqui. Vamos começar do começo. A gente tem uma margem caudal, aqui uma margem caudal, uma margem dorsal e uma margem cranial. Beleza? Deixa eu desligar o celular aqui que tá fazendo barulho. A gente tem também três ângulos. Um ângulo caudal, um ângulo cranial e um ângulo ventral. O ângulo ventral é onde ocorre a articulação com o próximo osso, o osso distal, a escápula, que é o húmero. Ele se articula aqui nessa cavidade, com essa cavidade. A gente consegue ver aqui, ó, aqui em cima, que existe uma eu não consigo centralizar, que está tudo ao contrário aqui. Existe uma articulação. Aqui na outra câmera, ó, viu? Aqui se articula com o húmero. Centralizar de novo. Beleza? Então, essa é a margem caudal, margem dorsal, margem cranial. Na margem dorsal dos animais, a gente encontra uma cartilagem, que a gente chama de cartilagem da escápula. Essa cartilagem da escápula a gente vai encontrar em equino, a gente vai encontrar em bovino, vai encontrar em suíno, mas a gente não vai encontrar em carnívoros. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma escápula de um carnívoro. Só que por que eu não consigo ver a cartilagem aqui? Porque esse osso foi processado e a cartilagem acaba sendo removida no processamento, entendeu? A gente coloca para ferver, a gente coloca para macerar, e aqui só fica a parte óssea mesmo. A cartilagem vai para o pau, vai embora. Essa face que vocês estão vendo na câmera é uma face lateral. Vou virar aqui. Essa face que vocês estão vendo agora é uma face medial. A face medial, ela se articula com as costelas. Então,
a gente pode chamar também de face costal. O mais comum é a gente chamar de medial, mas não está errado a gente chamar de face costal. Vamos falar das estruturas que a gente encontra aqui na face lateral da escápula. Opa, aqui, face lateral da escápula. A primeira coisa que a gente nota é essa grande crista aqui, ó, que fica na face lateral da escápula. Talvez vocês consigam ver melhor nessa vista. Ó. Viram? Essa daqui é a espinha da escápula. Espinha da escápula. Ela cruza longitudinalmente a escápula, dividindo a escápula em duas áreas. Daqui a pouco a gente vai dar nome a essas áreas. Vamos prestar atenção primeiro na espinha da escápula. Ela vai de bem dorsal até quase o ângulo ventral. Ela termina mais ou menos aqui. E cada animal tem uma espinha da escápula diferente do outro. Então aqui vocês conseguem ver que existe uma tuberosidade. O que é uma tuberosidade? É essa porção maior, ó, um tubérculo, uma massa. Aqui, ó, talvez vocês consigam ver melhor aqui. Ó. Essa daqui é uma tuberosidade. Tuberosidade. Se essa tuberosidade está na espinha da escápula, a gente chama ela de tuberosidade da espinha da escápula. Essa é uma escápula de um equino, ela tem essa tuberosidade. Se fosse de um suíno, também apresentaria. De um bovino e de um cão, não apresenta. Olha aqui, a de um cão. Aqui é reto, ó. Não tem a tuberosidade. Aqui, ó. Não tem a tuberosidade. Essa daqui é de um cão. Então, só os suínos e os equinos que apresentam essa tuberosidade da espinha da escápula. E essa espinha da escápula termina, em alguns animais, de uma forma bem suave, como termina aqui no equino, ó. De uma forma bem suave, como se ela fosse diminuindo aos poucos. Em outros animais, ela termina dessa forma aqui, ó, abrupta. Aqui, ó. Viu? Aqui, ó, cai, como se fosse um dente. Essa estrutura aqui que parece um dente, a gente chama de acrômio. Acrômio. O acrômio é ausente em equinos e em suínos. Então aqui é um equino, não tem acrômio. Aqui a espinha da escápula termina de forma sutil. É como se ela fosse diminuindo até acabar. Olha aqui o bovino. Vou mostrar depois melhor, mas o bovino ela acaba com um dente, ó, de uma forma bem abrupta. Essa partezinha que parece um dente é o que a gente chama de acrômio. Olha aqui a de um cão. O acrômio do cão é gigantesco. Ó. Todos aqui é o acrômio do cão. Ó. Então a espinha da escápula não termina de forma suave. Ela termina de forma abrupta. Então vamos voltar para o nosso equino. Depois eu mostro as outras espécies. Então aqui é a espinha da escápula. Não tem acrômio, mas tem a tuberosidade da espinha da escápula. A espinha da escápula divide a escápula em uma fossa mais cranial, que a gente chama de fossa supraespinhal. Supra é a frente, é cranial. Então, fossa supraespinhal, voltada para a margem cranial. E aí a gente tem uma outra fossa, geralmente maior. Existem espécies como o suíno, por exemplo, que a espinha divide mais ou menos ao meio. Então as duas fossas têm o mesmo tamanho. Mas de modo geral, a fossa infraespinhal, ou seja, caudal, a espinha da escápula, infraespinhal, é maior do que a supraespinhal. E aqui recebem músculos. Eu falei para vocês que um osso plano tem muita inserção muscular. E aqui recebem músculos. Esse músculo que passa aqui é um músculo infraespinhal, porque ele está na fossa infraespinhal. E o músculo que passa aqui na fossa supraespinhal é o músculo supraespinhal. Ou seja, as fossas recebem músculos que têm o mesmo nome. Aqui a gente já falou que é o ângulo caudal, ângulo cranial. E aqui o ângulo ventral. Notem que o ângulo ventral, deixa eu centralizar ele um pouquinho, a gente consegue ver estruturas a mais, ó, estruturas. Esse ângulo ventral é onde ocorre a articulação com o úmero. E aqui a gente vai encontrar
uma cavidade, ó. Eu vou virar para vocês. Aqui, ó, uma cavidade. Essa cavidade aqui é chamada de cavidade glenoide, ok? Cavidade glenoide. E na cavidade glenoide, deixa eu até mudar aqui para vocês a lista, para vocês verem mais coisas. Aqui, ó. Essa daqui é a cavidade glenoide, é a cavidade que se articula com a cabeça do úmero. Então, olha aqui na minha câmera. Aqui eu tenho a cavidade glenoide, aqui eu tenho a margem cranial. Se aqui é margem cranial e aqui é cavidade glenoide, esse daqui é o tubérculo supraglenoide. Porque a escápula, ela não é vertical assim como a gente encontra nos... Olha na minha câmera, gente. Deixa eu até aumentar aqui a minha câmera. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ela não é vertical assim como nos humanos. Ela é assim, ó. Ela é inclinada. Então, esse tubérculo aqui, ele fica um pouco mais dorsal. E a gente tem um outro tubérculo que fica um pouco mais ventral. Então, aqui fica em cima da cavidade glenoide, esse tubérculo. Está disposto em cima. Então, a gente chama de tubérculo supraglenoide. Supraglenoide ou supraglenoidal. Tubérculo supraglenoide ou supraglenoidal. E a gente tem também um bem pequenininho aqui, ó, depois eu mostro, que é o infraglenoidal, que está relacionado com o músculo tríceps, com a cabeça longa do tríceps. Supraglenoidal, infraglenoidal. O infraglenoidal é muito pequenininho e a gente vai conseguir ver em algumas espécies e outras não. Então vou voltar para outra câmera. Aqui, tubérculo supraglenoidal. Aqui, tubérculo infraglenoidal. Depois eu dou um zoom neles. A gente consegue notar que o tubérculo supraglenoidal apresenta uma pequena protuberânciazinha aqui, ó. Eita, tá difícil. Gente do céu. É porque tá tudo ao contrário pra mim. Aí. Apresenta essa pequena, deixa eu mostrar a minha câmera que é mais fácil. Apresenta essa pequena protuberância aqui, ó, na face medial. Essa protuberância é chamada de processo coracoide, que é onde se insere o músculo coracobraquial. A gente vai aprender na aula que vem. Processo coracoide, se insere o músculo coracobraquial. Então a gente já falou da face lateral. Na verdade eu até avancei um pouco, né, porque eu falei do processo coracoide, só que o coracoide é na outra face, eu acabei virando ele. Então agora que a gente já falou da face lateral, vamos virar um pouco e ver aqui a face medial da escápula. Face medial da escápula. Então vamos nos situar. Aqui ângulo ventral. Aqui é o ângulo ventral, onde a gente tem a cavidade glenoide, esse grande processo que é o tubérculo supraglenoide, essa grande massa muscular, tubérculo supraglenoide. Aqui é a margem cranial, aqui é a margem caudal, aqui é a margem dorsal. Então aqui é o ângulo cranial, ângulo caudal, ângulo ventral. E a gente consegue ver aqui que existe uma depressão bem grande aqui na fossa, aqui ó, dá para ver que ele é côncavo. Essa depressão bem grande aqui na margem medial a gente chama de fossa subescapular. Deixa eu subir a lista aqui para vocês acompanharem de novo. Aqui ó, face costal ou face medial, a gente tem a fossa subescapular. Na fossa subescapular está inserido um músculo com o mesmo nome, chamado de músculo subescapular.
Aqui a gente tem esses dois dentes aqui, ó, essas duas faces aqui, ó, uma aqui e a outra aqui. Essas faces se chamam faces serratas, porque é onde tem a origem, na verdade a inserção do músculo serrátil ventral. É onde tem a inserção do músculo serrátil ventral. A origem do músculo serrátil ventral, a gente vai ver depois, fica no arco costal, nas costelas e nas vértebras cervicais. Ele se abre como se fosse um leque aqui, ó, como se fosse um leque. Ele é ventral, ele é para o ventre. E aqui é onde essa musculatura fica inserida. Vocês conseguem ver que no equino a gente delimita bem uma face mais cranial, que a gente chama de face serrata cranial, e uma face mais caudal, que a gente chama de face serrata caudal. Mas as duas são as faces serratas, onde se insere o músculo serrátil. Ótimo? Aqui a gente consegue ver também o orifício, ó. Não sei se vocês conseguem ver o orifício aqui. Opa. Acho que não consegui. Vou mostrar na minha câmera que é mais fácil. Aqui, ó. Pequeno orifício aqui, ó. Na frente da ponta do lápis. Esse daqui é o forame nutrício. Então os ossos apresentam um forame nutrício, que é por onde passa a artéria, veia nutrícia e nervos também, que vão inervar esse próprio osso. O que mais que a gente consegue ver aqui? Processo coracoide, agora sim na face medial, ó. Processo coracoide na face medial. Dá para ver que ele é uma projeção do tubérculo supraglenoide. Então aqui a gente tem o processo coracoide. É como se a gente tivesse uma massa de osso chamada de tubérculo supraglenoide ou supraglenoidal, pode chamar dos dois. E na pontinha medial, na extremidade medial do tubérculo supraglenoide, a gente tem o processo coracoide, que é onde se insere o músculo coracobraquial. Ótimo. O que mais que a gente consegue notar aqui? Conseguem notar, não sei se nessa câmera... Bom, eu nem vou tentar dar um zoom, porque eu já vi que não dá certo. Eu vou tentar mostrar na minha câmera. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui, ó. Aqui, ó, na minha câmera, vocês conseguem notar que aqui existem algumas linhas oblíquas, ó, algumas linhas. Essas linhas aqui são sulcos, que a gente chama de sulcos vasculares. Esses sulcos vasculares são por onde passam alguns vasos nessa região. Então eles acabam marcando o osso, fazendo esses sulcos vasculares. A gente tem um que vai para dorsal, aqui, nessa direção, e outro que vai para cranial. Então aqui é um que vai para dorsal e um que vai para cranial, que dá para a gente delimitar bem. São sulcos vasculares. Eu falei para vocês também do processo infraglenoidal. Então, tubérculo. Aqui a gente tem o tubérculo supraglenoidal e aqui a gente tem uma rugosidade que nessa espécie equina a gente vê... Olha o gato. Sai daí, gato. Nessa espécie equina a gente vê uma rugosidade mais sutil, que a gente chama de processo de tubérculo infraglenoide. Então a gente tem o tubérculo supraglenoide e aqui a gente tem o tubérculo infraglenoide, ok? Tubérculo supraglenoide é onde tem o processo coracoide e aqui o tubérculo infraglenoide. Tomem cuidado porque alguns livros falam que só os carnívoros apresentam tubérculo supraglenoide. Todo mundo tem. Acontece que alguns são mais sutis, que a gente vê como se fosse só uma aspereza, uma rugosidade, e outros são um pouco maiores. Então, deixa eu ver aqui. Aqui no cão a gente vai ver um pouquinho maior, ó. No cão a gente vai ver um pouquinho maior, esse daqui. No bovino a gente vê também, ó, ele bem maior. Opa, desculpa. Aqui, ó. Aqui a gente vê ele bem maior. Mas isso é uma questão de espécie para espécie. Okay?
Deixa eu dar um zoom aqui no cão que vai dar para ver melhor. Aqui, ó. No cão ele é bem grandão, por isso que alguns livros... Aqui, ó. Não sei se a câmera está pegando. Aqui, ó. Esse daqui é o tubérculo infraglenoide. Por isso que alguns livros aí falam que só no cão tem. Mentira. Todos eles têm. Alguns pequenininhos, alguns maiores. Eita, tá difícil. Mas todos eles têm. Então, fechou, galera? Eu vou fazer uma revisão aqui, ó. Isso aqui é uma escápula de um equino. Fossa subescapular, fossa serrátil. Desculpa, cartilagem da escápula, que a gente não vai ter nos carnívoros. Ângulo cranial, ângulo caudal, ângulo ventral. Aqui a gente tem a fossa, a cavidade glenoide, que é onde vai se articular com a cabeça do húmero. Aqui a gente tem o tubérculo supraglenoide. Aqui o tubérculo infraglenoide. No tubérculo supraglenoide a gente tem o processo coracoide. Aqui, ó. Aqui, ó, processo coracoide. Eu não consigo ver. Aí, processo coracoide, tubérculo supraglenoide. Na margem lateral, na face lateral, espinha da escápula, e no centro, no centro não, mais ou menos na região, no terço proximal ao terço médio, a gente tem a tuberosidade da espinha da escápula, que a gente só vai ter nos equinos e nos suínos. Fossa, aqui é caudal, então aqui é fossa infraespinhal ou infraespinhosa, fossa supraespinhal. Eu acho que eu falei tudo aqui. Vamos dar uma olhada, vamos continuar. Vamos olhar aqui o bovino. Isso aqui que a gente falou foi o equino. Então olha aqui o bovino. Isso aqui é a escápula de um bovino. A gente consegue ver que ela tem um formato um pouco mais triangular até do que a do equino. Essa é uma escápula, a outra também era uma escápula esquerda. Porque eu sei que é uma escápula esquerda. Então olha aqui, ó. Vou colocar em mim. No animal seria dessa forma aqui, ó. Opa. No animal seria dessa forma. Onde o tubérculo supraglenoide, que é esse daqui, ó, esse que eu estou com o dedinho aqui, ele é cranial. Ele ficaria cranial. Tubérculo supraglenoide. E a espinha da escápula é sempre lateral. A espinha da escápula é sempre para fora, é sempre lateral. E aqui, ó, face medial é encostado nas costelas. Ficaria aqui, ó, no animal. Então vamos voltar aqui. Eu acho que é até melhor tirar a lista, né? Porque aqui ficou melhor, eu acho. Margem cranial, margem caudal, margem dorsal. Ângulo cranial, ângulo caudal, ângulo ventral. No ângulo ventral, a gente vai ver essa grande cavidade aqui, ó. Essa grande cavidade que se articula com a cabeça do húmero. É a cavidade glenoide. Ah, eu não falei do colo, né? Colo da escápula. Colo da escápula é isso daqui, ó. Esse estrangulamento. Esse estrangulamento aqui, ó, é o colo da escápula. Beleza? Aí, colo é pescoço. Então, estrangulou aqui, pescoço da escápula. Essa região aqui, ó, onde a gente vê uma concavidade bem acentuada, a gente chama de incisura da escápula. Em alguns animais a gente vai ver a incisura da escápula mais pronunciada, como é o caso do bovino, em outros menos pronunciada. Em outros ainda mais pronunciada, como é o caso do carnívoro. Olha aqui, ó. Essa daqui é a incisura da escápula. Ela fica aqui na margem cranial da escápula. Ok? Notem a diferença da espinha da escápula entre o equino, que a gente vê esse grande tubérculo, que a gente vê essa tuberosidade da espinha da escápula, e o bovino, que a gente não vê a tuberosidade da espinha da escápula, ela é contínua. Notem também a parte mais distal da espinha da escápula. No equino ela termina de forma sutil, e no ruminante, falhou a voz aqui. No ruminante ela termina com esse dente aqui, ó, que é o acrômio.
ok? Termina com esse dente que é o acrômio. Aqui a gente consegue ver, então, tubérculo supraglenoidal e infraglenoidal, igualzinho do equino, supraglenoidal e infraglenoidal. Na face medial, ó, face medial, a gente vai ver também a fossa subescapular do ruminante e a fossa subescapular do equino. Aqui a gente consegue ver a face serrátil, a face serrata, que é a face serrata cranial e face serrata caudal. Aqui no bovino, a mesma coisa. Face serrata cranial e aqui face serrata, aqui, ó, face serrata caudal. Aqui a gente consegue ver o processo coracoide, processo coracoide, processo coracoide, ok? Aqui a gente consegue ver também ó, os sulcos vasculares, aqui ó, os sulcos vasculares, nada mais são do que impressões de vasos que passam nessa região. Vamos olhar agora a escápula de um carnívoro. Então eu vou tirar do bovino e vou colocar a de um carnívoro. Obviamente a do carnívoro vai ser menor, porque a gente não vai ter um cão do tamanho de um bovino. E aqui o que a gente encontra? A espinha da escápula enorme. Olha aqui a altura da espinha da escápula, ela é enorme, ok? Ela tem um acrômio bem grande, ela tem um acrômio bem pronunciado, aqui ó. Ela tem um acrômio bem grande e notem que esse acrômio tem uma curvatura aqui ó, que vai para cranial. Tem uma curvatura aqui que vai para cranial. Essa curvatura do acrômio que vai para cranial, a gente chama de processo amato. Deixa eu buscar com essa. Ah, tá escrito. Não está escrito, né? Eu achei que estava projetando aí no negócio. Amato se escreve assim. H-A-M-A-T-O. Processo amato. Processo amato a gente só vai ter nos carnívoros. Então, o processo amato nada mais é do que essa curvinha aqui, ó, essa protuberância que vai para cranial. Lembrando que aqui é tubérculo supraglenoidal, então o processo amato ele vai em direção ao tubérculo supraglenoidal. Os felinos, que também são carnívoros, também apresentam o processo amato, só que eles têm um outro processo que iria aqui para caudal, chamado de processo supraamato. Então, os felinos eles possuem o processo amato e o processo supraamato. Os cães eles só possuem o processo amato. E isso fica aqui nessa extremidade, que a gente chama de acrômio. Beleza? O resto é igual. Notem que, deixa eu virar aqui para ficar igual, é a escápula também da esquerda. Notem que a margem cranial dela é muito mais convexa do que a do equino e do que a do bovino também. Do bovino é até mais reta. A margem caudal continua de uma forma mais ou menos retilínea, margem caudal. A margem dorsal a gente não vai encontrar nos carnívoros a cartilagem da escápula. Só que a gente vai ter também essa articulação aqui, que é o processo, a cavidade glenoide, desculpa. A gente vai encontrar essa articulação aqui, que é a cavidade glenoide. Aqui, ó. Cavidade glenoide. Assim como as outras espécies, porque também vai articular com a cabeça do humano. Aqui a gente também tem a fossa supraescapular e fossa infraescapular. No cão, a espinha da escápula até divide em porções mais ou menos parecidas, né? Mais ou menos parecidas. Então, fossa supraescapular, fossa infraescapular. Acho que a gente termina aqui. Já consegui falar. Ah, eu não falei do tubérculo infraglenoidal. Tubérculo infraglenoidal, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. Aqui é o processo
Opa. Aqui. Processo supraglenoidal. Olha na câmera da esquerda aí. Processo supraglenoidal com o supraglenoide. E o processo não, desculpa, eita, já estou cansado aqui. Tubérculo supraglenoide, tubérculo supraglenoide. E o tubérculo infraglenoide, a gente vai ter aqui, ó, principalmente na face. Deixa eu tentar focar aqui, depois eu foco na outra câmera. Eu não vou conseguir focar aqui, porque eu não consigo nem encontrar essa merda. Esquece, vamos para essa aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, que no cão é até um pouco maior. Aqui, ó. Esse daqui é o tubérculo infraglenoide, ou infraglenoidal. Outra vista. Esse que está pintado de preto aqui, ó. Esse daqui é o tubérculo infraglenoide. Tubérculo infraglenoide. Tubérculo infraglenoide. Tubérculo infraglenoide. E aqui, tubérculo supraglenoide com o processo coracoide. Opa, nossa, tá difícil. Com o processo coracoide. Aqui. Fechou, galera? Desculpa aí a bagunça, é porque eu ainda estou aprendendo a... Eu viro para a direita, a câmera vira para a esquerda. Aí se eu subo, ela sobe também. Só que aqui eu inverti a câmera. Então se eu for para a esquerda, na verdade, ó, tô indo para a esquerda. Minha mão tá subindo, tá vendo? Que é muito louco. Ó, loucura. Que loucura! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Acabou a aula, gente. Vamos passar agora para húmero.